Graças a Deus, meus irmãos. Eu estava conversando ali com o Bruno, ele estava até rindo, porque ele falou assim, gente, o pessoal está desestimulando a trilha, né? Um fala que está com um quadril ruim e não pode. Mais cedo, eu quase chorei com o Gustavo falando da trilha. Gente, eu vou, mas olha, no meu coração, você não aguentar, tem um carro ali. Gente, é tranquila a trilha. Ninguém precisa se preocupar, né? Até eu faço trilha, gente. Imagina se vocês não podem fazer, né? Mas vai ser um momento legal. E quem quiser participar dessa trilha, né, não precisa ser só jovem e adolescente, não. A galera da igreja que quiser participar, né, pode ir, que vai ser muito bom de lembrar aquele nosso tempo, né? Agora, levem água, importante. Água e protetor solar e repelente, tá bom? Isso é muito importante. Meus queridos irmãos, estamos aqui diante dessa mesa memorial, onde todo o Evangelho está aqui, nesse simbolismo, né? E hoje de manhã, a gente estava falando sobre esse Evangelho, né? E foi levantada uma questão lá na EBD, né? Olha, existem textos que falam que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Isso é verdade, é o próprio Deus falando. Só que às vezes nós interpretamos mal o que a palavra de Deus fala. Vocês vão entender minha introdução daqui a pouquinho, quando falar uma outra coisa aqui. E a Renata, ela falou uma coisa que na hora me veio à memória uma metáfora que pode exemplificar muito isso, né? Ela orando falou assim, Senhor, o Senhor retire de nós tudo aquilo que impede a nossa adoração verdadeira, né? E tem muita coisa, meus irmãos, que impede que nós sejamos vitoriosos, né? E eu vou fazer uma analogia aqui. Viagem de avião nacional, nem tanto, mas quem já teve privilégio, quem não tem ainda terá, né, em nome de Jesus, de fazer uma viagem internacional, existe um detector, né, que você passa. E para você passar para aquele detector, para chegar aonde você quer, você praticamente tem que ficar sem nada. Você tira cinto, você tira sapato, você tira tudo. E detalhe, se tiver uma moedinha, ou alguma coisa de metal naquilo que você vai passar, o detector vai parar e você não vai passar. Assim também a sua mala. Se a tua mala tiver alguma coisa que tiver com alguma coisa que seja suspeita, você não vai viajar. Eu já vi gente perder voo por questão disso, porque você não passa no detector de metal, você não passa, né? Então, para nós chegarmos a Deus, para nós chegarmos ao céu, nós precisamos também nos despir de muitas coisas. Precisamos retirar de nós muitas coisas que nos atrapalham a chegar no céu. Mas só que existe uma situação em que uma mala não é revistada, nem o passageiro é revistado. Alguém sabe qual é? Diplomata. Ele tem aquele selo diplomata. A mala dele não é revistada. Ele tem salvo-conduto para entrar e sair. Ele não é revistado. Ele tem salvo-conduto para entrar e sair. E nós temos um salvo-conduto para entrar e nunca mais sair do céu, que se chama o sangue de Jesus. Deu para entender a analogia? Nós precisamos aprender a cada dia mais isso. E às vezes, quando a gente pensa em ceia, eu quero falar sobre esse precioso sangue de Jesus, que é santo. E às vezes nós estamos confundindo o sagrado com o profano.
nós estamos perdendo, né? A gente estava até conversando hoje sobre os batistas e tudo, né? E o batista, quando a gente fala de batista, a gente tem que falar da nossa casa, né? Parece que nós estamos perdendo a nossa reverência às coisas de Deus. Estamos perdendo a nossa reverência ao sagrado. Tanto é que o sangue, o precioso sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, né? Virou jargão, tu vê em novela, né? O sangue de Jesus tem poder. Qualquer coisa você fala assim, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. A gente fala como se estivesse falando assim, olha, eu vou na feira comprar abacaxi. A gente não consegue, a gente perdeu e temos perdido, e eu quero em nome de Jesus que essa igreja, mesmo contra tudo que as outras igrejas, eu estou preocupado com as outras igrejas, né? Estou preocupado com a igreja de Jesus, e eu creio que a Igreja Batista Missionária do Maracanã, ela tem um compromisso com a igreja de Cristo, ela tem um compromisso com a igreja invisível, ela tem um compromisso com a igreja do Senhor. E aqui nós vamos entender e aprender a cada dia mais o que significa ter esse precioso sangue de Jesus. Mas para isso, eu quero voltar um pouquinho na história. Antes de entrarmos no nosso texto, eu quero lembrar de Êxodo. É interessante que, desde o Éden, né, desde a aliança adâmica, né, até o Egito, sempre houve sacrifício de sangue para a purificação de pecados. Adão e Eva, quando pecam, Deus, ele mata um cordeiro e veste Adão e Eva com a pele do cordeiro. Ali já simbolizava o quê? Que os nossos pecados seriam tapados em Cristo Jesus. E aí o tempo vai passando, e o povo, ele vai para o Egito, e ali acontecem as pragas, e a pior praga, que é a 10ª praga, que é a praga da morte, a morte do primogênito. E aí não vai dar tempo de eu falar aqui, por que isso era tão importante, o primogênito, tanto para o povo hebreu, quanto para o povo egípcio, né? O povo egípcio tinha um desdobramento com a questão do livro dos mortos, né? Era o primogênito que tinha que fazer um ritual, aquele negócio todo. Mas olha que coisa interessante, lá em Êxodo capítulo 12, versos de 23 e 21, ele fala assim: quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matar. Aqui Deus está falando de salvação e juízo. A gente brinca com essas coisas, a gente não tem noção. Aqui está falando de juízo. Vou repetir o que ele fala. Quando não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. Nós só estamos protegidos quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E olha o que o texto continua falando, que talvez você não preste um tempo prestado atenção. Ele continua dizendo o seguinte: obedeçam estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. O que é perpétuo é o que não tem fim. Só que ele melhoraria aquilo que simbolizava aquele cordeiro que foi imolado, aquele cordeiro que foi comido pelaquela família, aquele sangue que foi colocado nos umbrais da porta, irá representar a pessoa de Cristo. E hoje nós só somos salvos, nós só somos livres da morte por causa do sangue de Jesus. E às vezes nós não temos a inteligência, a capacidade, a humildade para entender quão sério é isso.
E às vezes nós não temos a capacidade de participar desse memorial que é a ceia do Senhor, com toda a responsabilidade que este memorial representa. Porque para muitos de nós virou coisa comum. E eu quero meditar sobre isso, sobre essa questão. E eu quero me valer do texto, vocês podem abrir a Bíblia, da primeira carta de Pedro, capítulo 1. E a partir da próxima quarta-feira, durante todo esse período, nós estaremos estudando a carta de Paulo, a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, e vamos fazer um estudo aqui. E eu não sei se o Cleio já conseguiu escalar o pessoal, É 7 de setembro, é um feriado, vamos ter música, vamos estar adorando ao Senhor, vamos fazer a mesma coisa, aqueles blocos de oração, intercalado com música e o estudo da palavra de Deus. E é interessante nós entendermos primeiro qual é o contexto dessa primeira carta. Eu faço parte de um grupo de teólogos, que acreditam que essa primeira carta ainda não havia acontecido o incêndio de Roma. Nero ainda não havia cometido aquela loucura de tacar fogo em Roma. Então a perseguição já existia, mas não era uma perseguição tão acirrada. Então o Espírito Santo, ele inspira Pedro a escrever essa carta, preparando os servos do Senhor para a grande perseguição que iria acontecer, para que nós estejamos preparados diante das situações, diante das dificuldades que iríamos passar e que muitos de nós estamos passando. E ele fala, eu quero ler apenas o verso de número 1 Pedro 18 e 19, que diz assim a palavra do Senhor. Versos 18 e 19, na NVI. Vou começar pelo 17, diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se. Preste atenção nisso. Novo Testamento, Jesus ressurreto. Olha o que Deus fala: portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Isso é o quê? Santificação. E ele continua falando: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, como transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Pai de toda graça, fale conosco, Senhor, nessa noite, e que nós possamos, em nome de Jesus, aprender a viver no temor do Senhor. Possamos aprender, ó Pai, a vivermos uma vida santa, irrepreensível diante do Senhor. Enquanto depender de nós, enquanto nós tivermos condições, Senhor, ó Pai, queremos ter uma vida justa. E quando nós não pudermos, que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, para vencermos as batalhas que vêm pelo mundo, Senhor. Ó Pai, que o Seu sangue, o sangue de Jesus, que tem todo o poder, se manifeste nessa hora, Senhor. Ó Pai, que o Teu sangue me purifique, Senhor. Limpa de mim, Senhor, qualquer coisa que venha impedir que a Tua mensagem seja transmitida de forma clara e objetiva, Senhor. Que vidas nessa noite sejam transformadas, não pela minha eloquência, que eu não tenho nenhuma, mas pelo poder que há na Tua palavra, Senhor.
a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Logo no capítulo 1, Pedro está dizendo que, diante das dificuldades da vida, diante daquilo que às vezes nos tira a paz, nós podemos estar tranquilos, porque nós fomos comprados por algo que é mais precioso que o ouro e que a prata. Nós fomos comprados, nós fomos lavados, nós fomos redimidos pelo sangue poderoso de Jesus. Nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, perecíveis. E ele começa o texto lá falando que nós fomos eleitos. E aí faço uma nova analogia. Dia 2 agora, de outubro, nós temos eleição. Nós vamos eleger alguém que irá nos governar no Executivo e no Legislativo, tanto no Senado Federal, como aqui na LERJ, como na Câmara Federal. Nós vamos eleger essas pessoas que não têm o menor compromisso conosco. O menor compromisso conosco. Mas quando lê o texto, Cristo nos elegeu como pessoas. É o contrário, olha só como é que é o contrário. Ele nos elegeu antes da criação do mundo, para que fôssemos chamados de filhos amados dele. E às vezes nós damos mais importância às coisas desse mundo, ao 2 de outubro, do que a grande eleição que eu e você temos em Cristo Jesus, através do seu sangue. Ele nos deu um voto. Ele votou em você, meu irmão. Ele votou em você, Marcos. Ele votou em você, Isabel, através do seu precioso sangue. Ele falou assim: eu quero ela lá comigo no céu. Não é simplesmente na Câmara como votar, mas eu quero ela vivendo comigo no céu. E ele pagou esse alto preço, simplesmente por amor. E às vezes, querido, esse sangue de Jesus que a gente fala, parece que virou uma frase corriqueira. Nós precisamos aprender o que realmente representa isso. Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que esse sangue precioso, esse sangue que é representado pelo vinho, e aqui é claro que não há transubstanciação, ou seja, ele não vai se transformar no sangue de Jesus, não é nada disso. Não há consubstanciação, ou seja, a partir do momento que você, como algumas religiões acreditam, quando você coloca um dos elementos na boca, você está tendo o elemento místico da pessoa de Cristo dentro de você, então você confere bênção. Por isso que há igrejas que levam para pessoas doentes a ceia para que ele tome. Mas quando eu olho para o sangue, quando eu olho para o vinho, quando eu olho para o pão, eu me lembro do seu grande amor. Eu me lembro que nada poderá me afastar do poder de Deus. Que não existe, meus irmãos, feitiço. Não existe nada que possa nos atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Porque lá, muito antes disso, quando o povo de Deus andava, e ainda caminhando depois que ele sai do Egito, contratam o melhor pai de santo que existia naquela época. O nome dele era Balaão. E dão dinheiro para Balaão fazer um trabalho fechado ali na encruzilhada, lá no cruzeiro do cemitério. É para a gente trazer o contexto, para amaldiçoar o povo de Deus. Mas olha como esse sangue de Jesus nos purifica e nos guarda. Deus
ele fala o seguinte através de Balaão: nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado da aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo de Egito, e eles têm a força de um boi. Preste atenção nisso, igreja. Tem muita gente acreditando nisso. Ao contrário, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Entendeu isso? Não há trabalho, não há nada que as trevas possam levantar, porque você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Contra o povo de Deus não vale encantamento nem maldição, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue. E aí, nesse sentido, sim, o sangue de Jesus tem todo o poder para transformar toda e qualquer situação. Esse sangue representa a nova aliança entre Deus e os homens. Agora não é mais um animal, não é mais uma pessoa que é pega ali de uma maneira sem ter vontade. É Deus se dando por nós. Por isso que o Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 28, ele vai dizer o seguinte: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Querida igreja, queridos irmãos, não existe pecado que você tenha cometido, por mais que te machuque, que o sangue de Jesus não tenha poder de curar. Basta tão somente você se arrepender, confessar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso que Jesus, lá em João, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que ninguém te ama, que deu, Ele mesmo se deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, e crer é obedecer, não pereça, mas tenha a vida eterna. O sangue de Jesus tem o poder de nos livrar da morte, aquilo que assusta cada um de nós. O sangue de Jesus tem esse poder. O sangue de Jesus foi o valor pago por Deus em sacrifício do meu pecado. O sangue de Jesus tem o poder de formar um homem. O sangue de Jesus tem o poder de transformar o homem. O sangue de Jesus tem o poder de comprar aquela dívida que nós não poderíamos pagar, porque durante todo o Velho Testamento foram dados 613 mandamentos para que o homem depois não alegasse outra coisa. Se você cumprisse aquilo ali, você estaria salvo. Ninguém cumpriu. Ninguém cumpriu. Por isso Deus já sabia disso, e Ele mesmo se doa por nós, Ele se dá por nós. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário é a nossa aliança com Deus, aquela velha aliança, aqueles rituais antigos, aqueles rituais que nós fazíamos, aquelas oferendas que nós fazíamos, não há mais necessidade, porque o sangue de Jesus tem o poder para nos purificar de todo o pecado. É isso que nós estamos comemorando, é isso que nós vamos comemorar daqui a pouco. Deus já não tinha mais prazer naqueles sacrifícios, naquelas purificações, naqueles cerimoniais, naquele ritual mecânico, porque o homem pecava, fazia rituais e voltava a pecar, porque não havia se arrependido de verdade no seu coração. Porque quando nós nos arrependemos,
nós temos mudança de postura. É isso que Paulo diz lá em Romanos. O que roubava, não rouba mais. O que adulterava, não adultera mais. O que mentia, não mente mais. Porque nós não somos mais controlados pelos nossos desejos. Isso é difícil. Mas nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. E é isso que faz a diferença. É isso que faz a nova aliança. É somente o sangue de Jesus que é capaz de atender completamente a exigência de um Deus que andam pregando por aí, mas é que um Deus exigente. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Lembra o texto de Números que eu acabei de ler? De Êxodo? O sangue de Jesus nos tira do quê? Nos livra de quê? Da morte. Porque se nós não formos lavados por esse sangue, nós vamos morrer. E não é morrer de deixar de existir. É muito pior. Se deixar de existir é tranquilo, como alguns judeus pensam. Mas é viver eternamente longe de Cristo. Dá para imaginar isso? Viver eternamente com saudade. Viver eternamente soluçando de dor. E a palavra de Deus diz que eles buscarão a morte e não a encontrará. Mas Jesus hoje está vivendo no momento da graça dele. O sangue de Jesus está disponível a cada um de nós, porque o sangue de Jesus é a segunda coisa que nós aprendemos aqui nessa ceia e aprendemos aqui com João, com Pedro. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus, meus queridos irmãos, que nos santifica. É Ele que nos separa. Somos separados por Deus através do sangue de Jesus. Como eu estava falando lá, naquele aeroporto, daquela pasta diplomática, quando nós nos apresentarmos no céu, nós vamos estar, quando Deus olhar para nós, cheio de justiça, Ele vai ver na nossa frente, não a gente, mas vai ver o precioso sangue de Jesus. E vai abrir as portas e falar: vinde bendito, não pelo meu mérito, mas pelo mérito do Senhor. Por isso que somente a Ele, e só a Ele, seja honra, glória e louvor. É o sangue de Cristo que nos separa do pecado. É o sangue de Cristo que nos separa da condenação. É o sangue de Cristo que nos separa da morte. E aí, meus irmãos, quando eu digo que a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo tem poder, e tem poder mesmo. Naquele momento que você está quase pecando, naquele momento que você está próximo a pecar, que você sabe que você vai fazer a coisa errada, clame ao Senhor. Clame e fale: Senhor, me cubra com teu sangue, porque eu quero ser justo, Senhor. Eu quero viver uma vida santa, Senhor. Eu não quero atrapalhar, Senhor, a minha purificação contigo, Senhor. Eu não quero atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer em minha vida, Senhor. Eu quero entrar, Senhor, na tua presença. Eu quero viver o melhor do Senhor. Eu quero viver o melhor de Deus aqui na terra, Senhor. Por isso, ó Pai, não permita, Senhor, que eu caia. Eu sou fraco, eu sou carne, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, dá-me força, Senhor. E imediatamente eu creio nisso, porque eu não sou diferente de vocês, eu sou carne, sou osso. E é nessa hora que você ouve a doce voz de Deus: sai, corre. Tem gente que não está aqui, mas ontem no aniversário do Bruno, eu estava contando uma situação que aconteceu numa igreja, em que eu corri e fugi. E que aos olhos dos outros, assim, você foi um bobo. Normal era dessa igreja, lá da Barulho Taquara, tive que correr, numa situação lá. Que aos nossos olhos seria uma coisa normal. Mas eu sabia que diante de Deus, aquilo era pecado. E eu tinha um objetivo. Eu queria ser mais íntimo de Deus.
adquiri as bênçãos de Deus ainda na terra dos viventes, eu pude clamar pelo sangue de Jesus e Ele me livrou do laço da morte. É isso que nós precisamos entender. É o sangue de Jesus que nos dá segurança. O inimigo, como nós lemos ali com Balaão, o pai de santo, não tem poder sobre a tua vida, porque ele olha para você e vê o sangue de Jesus, ele vê o selo do Espírito Santo de Deus. Você é coberto pelo sangue de Jesus. E aqui, nessa passagem, diante das dificuldades que Pedro está passando, diante daquela povo ali da Turquia, da Ásia Menor, diante das coisas que tentavam impelir para que aquele povo viesse a se afastar de Deus, eu aprendo que o sangue de Jesus me protege, me livra do mal, porque eu e você somos propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, sacerdócio real. E às vezes nós nos esquecemos disso. Trocamos a eternidade de alegria por pratos de lentilhas, que você vai comer agora e daqui a pouco vai estar com fome. Por isso que Pedro fala sobre esse novo nascimento, sobre essa mudança, sobre essa salvação, sobre essa transformação que teve um preço elevado, que foi o sangue de Jesus. Por isso que no verso 23, o apóstolo Pedro fala: não foste resgatado com ouro e prata. Vocês não foram resgatados com coisa comum, com coisas perecíveis, mas vocês foram resgatados por uma semente incorruptível, que é o próprio Cristo Jesus. Isso requer de nós uma responsabilidade ainda maior. Precisamos, meus irmãos, eu e você, precisamos e queremos ter uma vida preciosa, uma vida eterna, Deus entre nós. Por isso nós não podemos negligenciar na nossa comunhão com Deus, não negligenciar que esse memorial aqui representa, que esse memorial traz a memória. Você, Cristo, lhe foi moído, dilacerado, comido pelas nossas transgressões. O que nós temos feito com isso? Ninguém fez isso por você, só Ele. Naquele momento, Ele verte todo o seu sangue, derrama por amor a mim e por amor a você. O que você tem feito com esse sangue? Qual a importância que você tem dado a esse maravilhoso sacrifício, a esse tão grandioso amor? Quando a gente está namorando, né? A gente dá as coisas para quem te ama, a gente quer o melhor para quem a gente ama. E Deus te ama tanto. O que você tem feito por Ele? Ou melhor, Ele só pede uma coisa: que nós sejamos obedientes. Precisamos entender isso, que através do sangue de Jesus ganhamos a vida e ganhamos o dom do Espírito Santo de Deus. É o sangue de Jesus. Ele não só nos purifica de todo pecado, preste atenção nisso. Ele não só nos purifica de todo pecado, mas Ele também nos fortifica a nossa vida, para que tenhamos fé, sentido e direção. É através do Espírito Santo de Deus, através do sangue de Jesus, que nós vencemos as piores batalhas. E as piores batalhas não acontecem lá fora. Sabe onde acontecem as piores batalhas? Dentro de nós. Matar o nosso eu, matar a nossa vontade, matar o nosso egoísmo, matar a nossa pretensa opinião. Mas é através de Jesus que aprendemos isso. Indo para a conclusão,
ao analisar essa passagem, vocês depois, a gente vai trabalhar isso muito na quarta-feira, ao analisarmos essa passagem, eu aprendo que o sangue de Cristo não é apenas um simbolismo de sofrimento e morte, não somente uma frase de efeito, mas ela representa a proteção divina sobre as nossas vidas. É a certeza da vitória. É o sangue de Jesus que nos protege. É o sangue de Jesus que nos dá vida. É o sangue de Jesus que nos dá graça diante da desgraça. O sangue de Jesus foi o preço que Ele pagou pela sua vida e pela minha vida. O que nós temos feito? É o sangue de Jesus que representa que a velha aliança, os velhos rituais acabaram. Hoje nós temos uma plena comunhão com Ele. É o sangue de Jesus que me justifica, me purifica e me santifica. É o sangue de Jesus que nos reconcilia e nos traz a paz. E é através do sangue de Jesus que eu e você teremos a vitória final. Por isso que na carta de Pedro, no capítulo 1, ele fala uma coisa que merece a nossa reflexão. Ele diz o seguinte, a partir do verso 22: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando um amor fraternal. Não existe cristianismo sem amor. Um amor sincero, sinceramente amando uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, para que por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Porque esse mundo aqui que nós vivemos, olha o que ele fala: toda a humanidade é como uma relva, e toda a sua glória é como uma flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A glória que eu e você devemos buscar não é a glória desse mundo, mas é a glória que Deus nos deu em Cristo Jesus, de sermos purificados e lavados pelo seu sangue. Que Deus nos abençoe. E vamos agora, sim, entendendo o que significa o sangue de Jesus, participar desse memorial da ceia do Senhor. Convido os diáconos para virem aqui, pastor Marcelo também. Enquanto estamos cantando, é um momento também de contrição. Entendemos o que é isso, o que tudo isso representa.
algum irmão dessa ou de outra igreja que, batizado, se encontra em plena comunhão com o Senhor, que entende que não há transubstanciação, não há consubstanciação, que isso é apenas não, isso é, a gente fala apenas diminui, né? Isso é o memorial do Senhor, que deixou de receber os elementos. Levante as suas mãos. Alguém está sendo distribuído ali para o pessoal. Daqui a pouco a Vitória vai participar também, né, Vitória? Em nome de Jesus. Já passei essa tarefa aí para a Natália. A Natália vai estar trabalhando ali com a Vitória, né? Para daqui a pouco ela estar participando também da ceia do Senhor, né? O pessoal das cordas. Foi ensinado hoje pela manhã, que Jesus nos mostrou com relação a lavar os pés. Pastor é simplesmente, e deve ser, tem que ter essa consciência, que ele é servo. Por isso que na eclesiologia batista, ou seja, na doutrina da igreja batista, é o pastor que serve aos diáconos. Não porque eles são mais importantes, porque eles serviram a vocês. Então simboliza que o pastor está servindo a vocês também. Então o pastor ele serve aos diáconos e não é servido por ninguém, porque o serviço do pastor é servir. A função do pastor é se doar. A função do pastor é se dar. Nós somos exemplo de Cristo aqui, que se doou pela sua igreja, e nós pastores possamos aprender. Ao invés de querermos lugares, holofotes, possamos aprender como João Batista. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Quando nós temos esse espírito, nós vemos a glória de Deus se manifestar nas nossas igrejas. Então, por isso que agora estarei servindo os diáconos. Na sua visão, que ele aprendeu através dos apóstolos, por uma revelação plenária de Deus, ele fala o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 e diante: pois o que recebi do Senhor, também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, dando graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, para vós. Façam isso em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Todos juntos, comamos. O sangue que tem todo o poder, é a nova aliança. Por isso ele fala, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberdes,
em memória de mim, em memória do Senhor. Todos juntos, bebamos. Pastor Marcelo está agradecendo a Deus. E assim, meu Senhor e meu Deus, que participamos desse memorial, Senhor. Trazendo à nossa memória o que de fato nos traz esperança, Senhor. Trazendo à memória que o sacrifício do Senhor foi por mim. Trazendo à memória que o teu sacrifício foi para levar consigo mesmo os meus pecados, meus temores, minhas transgressões. Trazendo à memória, Senhor, que nada posso fazer por mim mesmo. Trazendo à memória, meu Senhor, que não posso salvar a mim mesmo. Trazendo à memória, Senhor, o teu feito de amor por mim e por nós. Através do teu sangue, através do teu corpo, Senhor, dilacerado, trouxe salvação para pessoas como eu e como nós. Muito obrigado, meu Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por tão grande amor, pela obediência do Senhor à vontade do Pai, que mudou a história, Senhor. Mudou, Senhor, a relação, Senhor, teu povo contigo. Hoje, nós somos livres. Não há acusação, não há nada, Senhor, sobre nós, porque nós sabemos o preço que foi pago. O preço foi pelo teu sangue, exposto ao vitupério, Senhor, exposto à vergonha para nos dar salvação. Que isto esteja na nossa memória, que hoje seja fortalecida, Senhor, em nossa mente e em nosso coração, o seu grande feito de amor por nós. Muito obrigado por esse momento e por isso que vivemos nesta noite, nesse momento, Senhor. Em gratidão ao Senhor nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Participar da ceia é um ato de alegria. Por isso que a igreja primitiva chamava esse momento de festa do amor. O amor de Deus por cada um de nós. Que você possa ter uma semana abençoada e abençoadora. Não retenha. Dê. Quarta-feira, 19 horas, nosso culto presencial, graças a Deus. Culto de oração, estudo da doutrina. Sábado, a nossa trilha. E domingo estaremos aqui de volta, adorando o Senhor. Lembrando que quinta-feira temos um culto de oração, temos outras coisas. Mas que você fique em paz, sabendo que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E Ele tem todo o poder para te curar. Ele tem todo o poder para te guardar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e a santa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Uma oração silenciosa, que Jesus quiser.